Tem uma frase na internet, você deve ter ouvido inclusive, que fala sobre a definição de insanidade, que seria basicamente fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo, repetidas vezes, e de alguma maneira esperar que o resultado final seja diferente do que você já conhece. Parece que é isso que nós fazemos no Brasil, em várias searas, inclusive no futebol com a CBF. Simbora que eu vou explicar o porquê eu não tenho fé alguma neste novo presidente da CBF. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Bruno Quintino, esse é o Time de Fora e hoje vamos falar sobre Samir Chaoud, o novo presidente da CBF. Novo presidente, Bruno? Que história é essa? A eleição vai ser só no dia 25? Por que você está falando de um novo presidente hoje, dia 19 de maio? Ao menos hoje, que eu gravo dia 19 de maio. É porque será uma eleição novamente de candidato único. Mas isso nós já estamos calejados, não é? Bruno, mas que história é essa? O Reginaldo acabou de cair, uma nova eleição. E por que vai ser candidato único? Ninguém mais se interessou? Não é nem que ninguém não tenha se interessado, é que ninguém mais vai poder se candidatar. Já que, segundo as regras da CBF, para você poder se candidatar, é necessário ao menos 8 federações e 5 clubes apoiando o nome do candidato. E o Samir Chaoud já conseguiu a coligação de 25 federações e 10 times o apoiando. Tudo bem que 30 times até o momento não o apoiam, mas não importa, porque as 25 federações já o apoiam, com exceção da Federação de São Paulo e a Federação de Mato Grosso. De resto, ele já tem tanto apoio que não é possível a candidatura de outro candidato. Então a eleição já está garantida, pessoal. As inscrições vão até no dia 20 de maio, mas a não ser que tenha um movimento político muito forte em que o apoio de algumas das federações seja retirado, será apenas um candidato. O nome cotado para ser presidente é o Samir Chaoud. Ele já foi, na verdade, eleito presidente da Federação de Futebol de Roraima. Poxa, mas isso é bom, ele tem experiência em gestão, não é? Não, porque ele foi eleito, mas não chegou a assumir, a exercer o cargo. E você deve estar pensando, poxa, Chaoud, esse nome não me é estranho, né? Não é estranho mesmo, não. Ele é filho de Zeca Chaoud, que também foi mandatário da Federação de Roraima por mais de 50 anos. Ou seja, muita experiência na família, né? É uma família tradicional, como gostam de dizer. Mas seguindo, por que eu tenho tanto problema com isso? É porque não apenas é um cara relativamente novo, 41 anos, que diz trazer algumas ideias um pouco mais novas, como a questão de redução de datas do estadual, como a redução de tentar passar a liga para o comando, o Campeonato Brasileiro para o comando dos times, mas isso não viria por ele ser um cara inovador, por ele ser um cara vanguardista. Isso, se essas coisas vierem na prática, elas vêm basicamente porque é uma necessidade do futebol brasileiro. A situação está tão ferrada, mas tão ferrada, com o esgoto que é a corrupção da CBF tão escancarado, que simplesmente não tem mais como conseguir se manter. A CBF fez um trabalho tão porco nas últimas gestões, nos últimos mandatos, que não tem como sustentar mais o que está acontecendo por lá. São acusações de espionagem, são acusações de favorecimento político, são acusações, inclusive, de ligações, aliados dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, chega um ponto que não é mais sustentável ficar bancando todos esses luxos. E em algum momento você tem que começar a ceder. Então, se tiverem algumas dessas reformas, não é por uma questão de, o cara foi visionário, o cara foi vanguardista. É por uma necessidade, porque senão não tem mais como o futebol brasileiro se manter, basicamente. E, poxa, eu pareço estar jogando muita culpa nele do que aconteceu nas últimas gestões. E, de fato, isso não é certo. Mas eu não consigo sentir muita fé nele, porque o histórico de presidência da CBF é tenebroso. A gente pode ver, por exemplo, o Ricardo Teixeira, que ficou 20 anos no comando da CBF. Com ele, nós conseguimos o tetracampeonato de 94 e o pentacampeonato de 2002. Ele também foi banido pela FIFA em caso de suborno. E segundo a FIFA, ele recebeu quase 8 milhões de dólares em propinas por contratos em competições diversas. Vamos falar do Marco Polo Del Nero,
que foi banido pela FIFA de forma vitalícia e por violar os artigos 21, que falam sobre suborno e corrupção, 20, que fala sobre oferecer ou aceitar presentes e outros benefícios, 19, que fala sobre conflitos de interesse, 15, que fala sobre lealdade, e 13, que fala sobre regras gerais de conduta do Código de Ética da FIFA. Podemos falar sobre José Maria Marim, preso em 2015 na Suíça pelo FBI. Ele também foi condenado a 4 anos de prisão por crimes como organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro durante os anos em que presidiu a CBF. Poxa, Bruno, mas esses são os crimes que aconteceram com mandatários passados. Por que você está trazendo isso aqui agora? No momento, e é bom deixar isso muito claro, todos são inocentes aos olhos da lei até que se prove o contrário. Presunção de inocência, isso é um dos pilares básicos do Estado Democrático de Direito. Mas o Samir Chaud também responde por um processo de improbidade administrativa. Foi movido agora no final de 2023 pelo Ministério Público de Roraima. Com base em quê? Apareceu uma apuração do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público apontou um expediente fraudulento de gestores do Hospital Geral de Roraima entre 2017 e 2020 para favorecer indevidamente a empresa Copebras, por meio de documentos falsos. Essas falsificações, de acordo com o Ministério Público de Roraima, eles visavam pagar a companhia por serviços não prestados, como plantões médicos, exames, cirurgias e uso de equipamentos hospitalares. O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 1,4 milhão de reais e tem que ser restituído, em caso de condenação, pelos acusados da improbidade. Então, assim, novamente, inocente até que se prove o contrário. Mas de todos os candidatos possíveis para exercer a presidência da CBF, não tinha um sequer que tivesse um histórico sem investigações, que tivesse um histórico de gestão propriamente, de gestão longeva em sua federação estadual, de bons contatos, que não apenas tem um discurso pronto sobre inovação, mas que demonstrou que de alguma maneira inovou em sua federação, que de alguma maneira mostrou o caminho certo a seguir para o futebol brasileiro, não apenas com palavras, mas com ações afirmativas. É difícil. É difícil. Eu não consigo ver muito futuro para a CBF, para o futebol brasileiro, porque continuamos repetindo os erros do passado. Mas o que é muito curioso, ainda assim pode dar certo. Eu dei o exemplo aqui do Ricardo Teixeira, né, que ficou 20 anos por lá, e com ele nós fomos tetra e penta, ao menos na gestão dele, né? E mesmo assim ele cometeu uma barbaridade de coisas dentro da CBF. Eu não me surpreenderia tanto assim se a gente acabasse sendo ex-campeão mesmo. Ele já falou que ele vai conseguir manter o Ancelotti, apesar de tudo. O Sarney, que era vice-presidente da entidade, até agora, ao menos até essa eleição, ele comentou que temia pelos cofres da CBF com a contratação do Ancelotti, mas o Chaud já falou que vai mantê-lo. E isso pra mim tem que manter mesmo. A CBF tem dinheiro, e se tem dinheiro é melhor gastar com um técnico bom do que com frivolidades e luxos para seus amigos. Mas a questão é, muitas vezes, mesmo você fazendo tudo errado, ainda assim consegue conquistar algumas coisas. E essas conquistas acabam servindo de cortina de fumaça ou acabam servindo de pirulito para encobrir coisas ou a gente aceitar coisas que já eram erradas para início de conversa. Então, assim, eu não consigo sentir muita fé no futuro da seleção. Porque mesmo que a gente conquiste o Hexa ou outros campeonatos importantes, apesar de só o Hexa interessar nesse momento, também tem outras coisas que interessam, sabe? Transparência, honestidade, gestão não temerária de contas. E eu não consigo sentir isso. Não é nem pelo Chaud em si. Ele não é o grande agente principal que eu temo. Ele é mais um sintoma de um sistema que já está adoecido há muito tempo. Ou que já nasceu adoecido, para falar a verdade. Esperar coisa diferente disso, como eu disse no início do vídeo, é insanidade. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você acha que eu fui pesado nas críticas de alguma maneira, por favor, comente aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu sou o Bruno Quintino e este é o Time de Fora. Até mais.